Olá, muito boa noite para você. Uma arma legalizada foi usada para tirar a vida de 2 pessoas na Serra. Em um dos casos, o suspeito não se importou em estar sendo filmado, matou o vizinho no meio da rua. Era por volta de 1h da tarde quando o criminoso estaciona o carro prata. Sem saber do perigo, a vítima caminha em direção ao assassino dela. O homicida sai do carro e dispara diversas vezes, inclusive depois que o alvo dele já está caído no chão. Esse crime ocorreu em janeiro deste ano, no bairro Novo Horizonte, na Serra. A vítima é Anderson Nogueira de Faria, de 44 anos. E o assassino é Josemar de Assis Chagas, de 42 anos. Uma pessoa que ele não só conhecia, mas que também morava no mesmo terreno que ele. Logo após o crime, o Josemar se evadiu para o município de Santa Teresa, tendo permanecido lá até o dia 10 de fevereiro de 2023. Data em que ele retornou para o município da Serra e foi preso no bairro São Diogo 2. Nós também apreendemos a arma utilizada no crime, uma pistola calibre 9mm, que o Josemar tinha escondido em uma propriedade rural no município de Fundão. Em depoimento à polícia, Josemar confessou o assassinato. Ele justificou o crime alegando que a vítima agredia a própria companheira. Essa mulher é a sogra de Josemar. Apesar disso, nenhuma denúncia envolvendo essas agressões foi feita à polícia. Não consta nenhum registro de boletim de ocorrência por parte do Josemar ou de seus familiares pelos crimes de ameaça ou lesão corporal e nem denúncia que a vítima era foragida da justiça. E a situação do Josemar só se complica. É que ao realizar o teste de balística, a arma do criminoso bateu com um outro crime, um assassinato que ocorreu no ano passado em Vila Nova de Colares. Essa outra vítima de Josemar seria Sérgio Barbosa Carvalho Júnior, de 28 anos. Josemar nega a autoria e afirma que foi Anderson quem cometeu esse crime, hipótese que já foi descartada pela polícia. É importante ressaltar que a arma de fogo utilizada nos 2 crimes, uma pistola calibre 9mm, foi adquirida de forma legal pelo Josemar. Porém, o registro dessa arma dava direito ao Josemar de ter apenas a posse da arma de fogo na sua residência, o que não foi cumprido. Josemar foi indiciado pelos 2 homicídios e encaminhado ao presídio. Por dia, mais de 50 casos de importunação sexual são registrados no país. Aqui no Espírito Santo, o número de denúncias vem aumentando. A Secretaria de Segurança Pública alerta: a vítima não deve se sentir constrangida. O autor tem que ser denunciado. Eu tive a impressão que talvez estivesse até gostando, né? Até que eu coloquei a mão sobre a perna dela. Aí, nesse momento, ela reagiu. Esse relato te causa indignação? Trata-se da confissão de André Luiz Ferreira, um professor de 43 anos que importunou sexualmente uma mulher de 38. O crime aconteceu na sexta-feira, dentro do transporte público. Ao se dar conta da situação, a vítima reagiu. Esse vagabundo aqui, ó, passando a mão em mim, dentro do ônibus. Aí quando eu vi, o cara enfiou a mão dentro da minha saia, na fenda da minha saia do botão, saia longa eu tava, e puxou a minha calcinha. Aí foi a hora que eu percebi, eu já dei logo um tapão na cara dele. Pesquisas mostram que são mulheres as vítimas mais frequentes desse tipo de abuso. Nas ruas, perguntamos se essa é uma situação comum na rotina delas. Eu estava no fundo do ônibus, né? E chegou um rapaz olhando para mim assim, né? Aí eu tirei a faca da mochila. E quando eu vi que ele ia chegar mais próximo de mim, que estava só eu e ele no ônibus, né? Quando ele viu que eu estava com a faca, que eu ia reagir, ele desceu do ônibus. Já aconteceu no ônibus, eu sentada no banco de trás, o rapaz estava mexendo nas partes íntimas, o ônibus estava muito lotado, entendeu? Aí eu vi que a moça estava sentada lá dele, levantou e reclamou. Aí ela falou assim, ele está passando a mão em mim, sei lá o que, ele desceu. Entendeu? O povo não conseguiu segurar ele correu. Essa delegada responsável pela Gerência de Proteção à Mulher detalha o que caracteriza uma importunação sexual. Beijos forçados, toques inapropriados, situações que muitas vezes ocorrem em ônibus, que é aquela, né, o homem passa e acaba roçando nessa mulher. Todas essas situações são consideradas importunação sexual. Foi por causa desse comportamento que um dentista de
37 anos, foi preso na manhã de sábado. 2 jovens o acusaram de passar a mão nelas e encostar em suas partes íntimas durante a consulta. O caso aconteceu em uma clínica odontológica na Glória, em Vila Velha. Ele trancou a porta, aí nisso ele já veio pedindo para me sentar na cadeira odontológica, e nisso ele tirou o jaleco, e ele já estava com o negócio ereto. Aí nisso ele começou a passar o negócio dele em mim, pediu para olhar os meus dentes, aí nisso ele passou um produto que parecia creme dental de criança, começou a passar na minha língua sem a luva. Quando o ato está acontecendo e houver a possibilidade, é importante o acionamento da Polícia Militar, através do 190. Caso não haja esse acionamento emergencial, é muito importante que a mulher compareça à unidade policial. A Polícia Civil consegue solicitar as imagens do coletivo, ou então, caso perto do ônibus, do ponto de ônibus ou dos terminais, para que a gente possa identificar o autor. No Brasil, são registrados por dia pelo menos 52 casos de importunação sexual. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Aqui no estado, esse número também cresce. Em 6 meses, foram 93 casos contra 72 no mesmo período do ano passado. E por se tratar de uma situação constrangedora, a vítima pode sentir vergonha de fazer a denúncia. Todos os crimes que envolvem ali uma questão sexual trazem uma certa vergonha para a mulher. Infelizmente, culturalmente, muitas mulheres acabam se sentindo culpadas da violência que sofreu. Então é importante que as mulheres tenham em mente que elas são vítimas e que existe muita necessidade que elas denunciem para que a gente possa punir esses autores e mudar realmente a questão cultural de que o corpo da mulher é um objeto que pode ser tocado ao desejo aí desse autor. Olha, somente com a punição da lei é possível mudar certos tipos de comportamentos que são crimes. Não deixe de denunciar, viu? Mais uma vítima de linha de pipa com cerol. Dessa vez, gente, foi uma criança atingida no pescoço. O Corpo de Bombeiros afirma que é possível brincar nas férias escolares sem correr risco de vida. Nessa terça-feira, uma bebê de 2 anos teve o pescoço cortado dentro da própria casa em Guarapari. Ela brincava no quintal quando foi atingida por uma linha de cerol. Esse acidente se junta a uma lista com diversos casos que não param de aumentar por toda a Grande Vitória. Um dos mais emblemáticos ocorreu no início do mês passado, em Ilha dos Aires, Vila Velha. Na época, um entregador de 47 anos teve o pescoço cortado e a traqueia exposta após uma linha de pipa atingir o pescoço dele. Os médicos olharam a minha situação, aí eu desmaiei. Aí na hora que eu acordei, já estava lá, graças a Deus, na UTI, costurado e naquela processo de recuperação. No último fim de semana, mais um caso. Dessa vez, uma entregadora precisou levar 13 pontos no pescoço. Ela se acidentou com uma linha de cerol em Cidade Continental, na Serra. E os acidentes não param por aí. Pelas praias da Grande Vitória também estão aparecendo muitas linhas cortantes. Todo esse lixo e restos de pipa foram encontrados nas areias da praia de Itaparica, o que acaba sendo um perigo para banhistas. Nessa outra imagem, uma jovem mostra o corte provocado por uma linha encontrada na praia de Cambori. No próximo dia 27 é celebrado o Dia do Motociclista. Só que essa categoria não está tendo muito o que comemorar, já que apesar de ser proibida por lei estadual desde 2005, as linhas de cerol e chilena continuam sendo encontradas por aí e representando um risco à vida de inúmeros condutores. Na internet, não é só fácil comprar o produto ilegal, como também é possível encontrar tutoriais de como produzir linhas cortantes dentro de casa. A capitã Andresa demonstra o poder dessas linhas, que em alta velocidade se transformam em verdadeiras lâminas. As duas são extremamente perigosas. Essa daqui é o cerol, ela contém cola e vidro. E essa daqui é a linha chilena, que é industrializada e além de materiais cortantes, tem quartzo, tem alumínio, então tem um poder de corte 5 vezes maior do que essa daqui do cerol. Então são linhas extremamente perigosas que causam bastante acidentes. Elas podem causar cortes, a quem está soltando ali pipa, causar quedas de motociclistas, de ciclistas, pode ter o risco até mesmo de degolar, dependendo do corte dessa linha e da velocidade que ela atinge ali o pescoço. Essa região é a mais sensível, então pode ter o risco de degolar também, ou cair o motociclista se pegar em uma outra determinada região, na perna ou no pé, tem o risco de queda, pode derrubar esse motociclista, então é extremamente arriscado. Um dos motivos que explicam o aumento dos casos é que estamos no período de férias escolares. Mas calma,
A velha brincadeira de soltar pipa não precisa ser abolida. Existem formas seguras de se fazer isso. Soltar pipa é uma brincadeira extremamente saudável, a gente até estimula, porque hoje em dia o celular, as crianças costumam ficar muito tempo em casa. Então, utilize linhas comuns, procure áreas abertas, longe de fiação, porque tem o risco de choque elétrico também, longe de pessoas, de ciclistas passando ou de gente com bicicleta passando. Então, campos, quadras abertos para praticar essa atividade extremamente saudável, salutar e evitar qualquer tipo de material cortante, utilizar a linha comum. Um homem atacou pessoas com um facão no meio do calçadão em Guarapari. Segundo testemunhas, o homem ameaçava as pessoas que passavam ali pela praia da Areia Preta, famosa na cidade. A polícia militar foi acionada e mesmo com a presença dos militares, o homem não largou o facão. Acabou baleado na perna. Ele foi socorrido e está internado sob escolta policial aqui no Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. Estão sendo procurados pela polícia os criminosos que torturaram o empresário durante um sequestro em Cariacica. A vítima foi obrigada a transferir dinheiro para os bandidos via Pix. Esse foi o estado que ficou o carro depois que ele foi rendido por um assaltante no bairro Campo Grande, em Cariacica. Eu achei que eu nunca mais ia ver minha família. O empresário de 52 anos foi sequestrado durante um assalto nessa segunda-feira. Me ameaçando muito, me deu coronhada no peito. Ele falava que queria dinheiro, que o Pix, eu tinha que fazer Pix para ele, senão ele ia me matar. Perguntou se o carro tinha rastreador, que se o carro bloqueasse, ele me matava. Se a polícia fosse atrás dele, ele ia me matar. Me levou até um lugar muito deserto, encostou o carro embaixo de uma árvore, me amarrou, me levou para uma área de vegetação a uns 150 metros de distância do carro, dentro da vegetação. Eu pedi misericórdia, porque se eu ficasse ali eu poderia morrer. Do lado de fora do carro, a esposa do empresário acompanhou tudo. Desesperada, ela correu pela rua pedindo socorro. Eu me desesperei, que eu pensei, vai matar meu marido, né? Depois de rodar por quase 2 horas, o assaltante trouxe o empresário para essa área aqui, ó. É uma área bem afastada que divide os bairros Nova Betânia de Padre Gabriel. Aqui ele veio trazido aqui, ó, para essa área de mata. Segundo o empresário, ele foi colocado num tronco como esse aqui, ó, deitado, de barriga para baixo. Assustado e com medo, ele conseguiu se soltar. Chegou a ver o carro dele ainda com o assaltante dentro. Para escapar, o empresário teve que se rastejar no meio da mata. 4 cordas na minha boca. Cada corda que ele passava, ele apertava lá atrás, ia arrochando. Eu fiquei praticamente quase que sem respiração, não conseguia respirar. Consegui, com muita dificuldade, sair me rastejando com medo dele me ver. Achei uma casa mais para cima, pela vegetação, assim. Comecei a gritar, pedir socorro, com medo de cachorro, alguma coisa me pegar ali, que eu estava muito fraco. Uma senhora me deu socorro. A polícia fazia buscas na região, até que encontrou o carro levado. Dentro ainda estava o suspeito. Teve perseguição. O ladrão acabou perdendo o controle da direção e bateu nesse barranco. O acidente aconteceu a poucos metros de onde um empresário havia sido deixado amarrado. Depois da batida, o bandido entrou na mata e desapareceu. Eu não tinha certeza de que eu voltaria para casa. Foi muito difícil. Nós vemos na televisão, mas viver isso, para mim, foi um filme de terror. Olha, informações sobre os criminosos podem ser repassadas ao Disque Denúncia 181. Foram abertas 3.500 vagas na segunda fase do programa CNH Social do Governo do Estado. As vagas são para tirar a primeira habilitação nas categorias A ou B, moto ou carro. Para aqueles que já são habilitados, tem vaga também para quem quer adicionar uma nova categoria ou mudar de categoria, de D para E, por exemplo. Para se inscrever, é preciso estar ativo no CadÚnico, ter renda familiar de 2 salários mínimos e comprovar residência aqui no Espírito Santo. As inscrições podem ser feitas no site do Detran até o dia 28 de julho e o resultado final será divulgado até no dia 7 de agosto. O site é detran.es.gov.br. Em instantes, mudança no trânsito na região de Carapina, na Serra. A gente já volta. Mais de 300 quilos de cocaína que saíram aqui de Vitória com destino ao Rio de Janeiro foram apreendidos. A droga estava no fundo falso do baú de um caminhão. A Polícia Rodoviária Federal recebeu a informação de que um veículo com essas características sairia da capital capixaba para o Rio. A abordagem foi feita próximo à cidade de Morro do Coco, norte do estado carioca.
O suspeito de 25 anos tentou despistar a polícia, só que acabou preso. No total, quando a polícia pesou, tinham 320 quilos de cloridrato de cocaína. Segundo o condutor, ele recebeu a droga em Vitória, seguiria para o porto de Itajaí, em Santa Catarina, com o destino final a um país na Europa. A terça-feira foi marcada por acidentes no estado, a maioria na BR-101. Na Serra, um motoboy morreu após uma batida no bairro Civite. O motorista do carro teria passado mal ao volante. O veículo invadiu a contramão e atingiu a moto. O motociclista morreu na hora. O acidente aconteceu pela manhã perto da BR-101. O motoboy seguia para o trabalho em Vila Velha. Segundo a Guarda Municipal da Serra, o motorista do carro tentou fugir, mas acabou alcançado pelos agentes. Como alegou que havia passado mal, ele foi socorrido e encaminhado a um hospital da região. No sul do estado, um grave acidente envolvendo um carro e uma carreta matou uma pessoa e deixou outras 2 feridas. A batida aconteceu na BR-101, entre Anchieta e Iconha. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. As vítimas não foram identificadas pela Polícia Rodoviária Federal. Em Aracruz, no norte do estado, pai e filho ficaram feridos em uma batida na BR-101. O carro em que as vítimas estavam teria invadido a contramão e atingido a lateral de um caminhão-baú. Outro veículo que vinha logo atrás saiu da pista ao tentar desviar. O acidente aconteceu na altura de Jacupemba. Pai e filho foram socorridos e levados para um hospital da região. O condutor e o ajudante do caminhão não ficaram feridos. O trânsito teve que ser interrompido durante o resgate, mas já está liberado. 2 horas antes, teve outro acidente no trecho. O motorista de um carro teria dormido ao volante e o veículo capotou. O condutor teve ferimentos leves e não precisou ser socorrido. Olha, por falar em trânsito, as obras do viaduto de Carapina na Serra estão sendo concluídas. Tem mudanças no trânsito ali na região, viu? Os trabalhos no complexo viário de Carapina estão quase concluídos. E a expectativa é que depois de tudo ser entregue, cenas como essa fiquem cada vez mais distantes. A previsão de entrega do projeto está marcado para o próximo sábado, dia 22. Mas antes, os motoristas precisam estar atentos devido a algumas mudanças no trânsito da região que passam a vigorar a partir de hoje. O retorno para a Vitória, que se localiza em frente ao supermercado São José, deixará de existir. Até sexta, os motoristas que precisarem voltar para a capital terão de seguir pela marginal da BR-101 e utilizar o retorno próximo ao Banco Bradesco. A partir de sábado, com a inauguração do viaduto, ele se tornará o novo retorno para a Vitória e será acesso aos bairros Jardim Carapina, Eurico Salles e Boa Vista 2. Na sexta-feira, mais à noite, nós vamos eliminar o retorno principal. Além das melhorias no trânsito, o projeto deve proporcionar outras possibilidades de lazer na região. É que junto do viaduto também serão entregues praças, uma pista de skate e uma ciclovia. A seguir, declarada a falência da companhia aérea da Itapemirim, é já já. A Justiça de São Paulo decretou a falência da companhia aérea do grupo Itapemirim. A decisão saiu na semana passada, mas só foi publicada na segunda-feira. A Ita Transportes Aéreos foi fundada em 2016, quando a aviação Itapemirim estava em recuperação judicial. 5 anos depois, a companhia aérea suspendeu os voos e as atividades. Na época, o Procon de São Paulo estimou que a decisão repentina deixou cerca de 133 mil passageiros prejudicados. A aviação Itapemirim, de Cachoeiro, no sul do estado, teve a falência decretada em setembro do ano passado. O grupo tinha dívidas acumuladas de 253 milhões de reais. A Justiça de São Paulo nomeou um administrador judicial para avaliar e lacrar os bens da empresa. Todos os bens da companhia aérea serão colocados à venda. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã.